Então, vocês têm lá agora um endereço novo, né, do Moodle, né, não é mais moodle@ifsuedubr, é apnp-ifsuedubr. E eu já mandei no WhatsApp o link para vocês entrarem direto na guia do curso para vocês fazerem o login, tá? Então, eu mudei radicalmente aqui a minha apresentação do Moodle em função da versão do Moodle, tá? Que essa versão aqui é mais atualizada, tem mais recursos. Então, eu estou fugindo um pouquinho da apresentação da maioria dos professores, tá? E que eu também usava na versão passada, tá? Então, a aparência do meu Moodle está aqui nesses ícones aqui, tá? Eu já vou botar aqui também para eu visualizar como estudante, para vocês terem uma ideia de como, ó, é assim que vocês vão ver, tá? Então, vocês viram no vídeo, sexta-feira, eu acho que foi, né? O rapaz lá, o Juliano, acho que é, Juliano, Cristiano, não lembro. Ele mostrou lá o Moodle para vocês, aquela aparência lá não tem nada a ver com essa aparência que tem aqui, tá? Então, mas ele falou uma coisa que é importante, que é vocês mexerem no perfil, tá? Então, tem lá uns slides lá, onde eu peço para vocês colocarem, então, a imagem, tá? Vocês entram lá em perfil, clica aqui em modificar perfil, aí vocês têm que rolar aqui um pouquinho para baixo, ó, e aqui adicionar a imagem. Então, entra lá em arquivo, pede para enviar um arquivo, escolhe o arquivo, localiza onde está a imagem, eu acho que eu já fiz uma aqui, essa daqui, aí dá o abrir, tá? E aí dá o enviar o arquivo. E lá está a imagem. Quando salvar, ele vai substituir aquilo lá, tá? Aí tudo. Não esqueço de fazer aqui, ó, atualizar o perfil, tá? Senão o que que acontece? Ele não atualiza, tá bem? Então, porque daí eu vejo quem são vocês, tá? Como é que eu vejo hoje? Eu não vejo. Então, tem aqui os participantes, ó. Aí vai aparecer aqui, ó, alguns já botaram. A Ana Flávia não estava, já colocou, tá? Então, aqui, ó, esses todos aqui, ó, estão sem imagem. E aí eu não consigo associar o nome à pessoa, tá? Então, se vocês puderem enviar, tanto no WhatsApp quanto aqui no Moodle, a imagem de vocês, facilita bastante para mim, tá bem? Feito isso, vocês então têm uma leitura inicial, que está aqui no planejamento. A seção planejamento, ela mostra como que o ambiente vai se apresentar, tá? Então, tem aqui a leitura inicial, abre uns slides lá no formato PDF, aí vocês têm a ementa da disciplina, vocês têm o cronograma, e aí o cronograma, eu tenho ele aqui, tá? Então, vocês precisam observar as datas, e se tudo correr bem, a gente, dia 12 de dezembro, a gente encerra, tá? Eu tenho que ver como é que vai ficar o 15 de novembro, que é uma segunda-feira e que é feriado, tá? Então, provavelmente, eu tenho que empurrar ou para uma semana, ou dentro da própria semana fazer essa aula, tá? Eu posso também transformar o horário de atendimento, que a gente acabou de marcar para terça-feira às 19 horas, fazer essa aula do dia 15 e fazer no dia 16, tá? Mas e a planilha eletrônica, a primeira aula, então é importante a gente recuperar essa aula, tá? Então, esse é o cronograma que vocês têm. Tá aqui, ó, o que é a aula online, que são os momentos síncronos, ó, os de atendimento, que também são síncronos, tá? Então, nossas aulas segunda e terça-feira toda semana. E aqui são os dias que fica por conta de vocês, tá? De vocês se organizarem aí, fazer os estudos de vocês da minha disciplina, tá? Então, isso vocês encontram no cronograma. Aí tem o plano de ensino, que daí é como eu estou planejando a disciplina, como vocês serão avaliados, tá? E a organização daqui do ambiente, que é o que eu estou fazendo agora aqui, mostrando para vocês como que está organizado, tá? No modelo de Moodle que eu tô usando,
eu tenho essa área de navegação aqui, ó, que eu posso voltar, e ele vai voltar para a minha última seção, que é referências, e eu posso ir avançando. Então, planejamento, depois eu tenho informática, que é o nosso primeiro tópico, a nossa primeira unidade, que é conceitos básicos de informática. E, gente, eu vou ser bem sincero, eu botei isso aqui por obrigação, porque isso aqui é perda de tempo, tá? Então, é mais para vocês saberem o que significa essas coisas, eu não vou nem tocar nesse assunto aqui, tá? Por quê? Porque é simples demais. É como se eu fosse contar uma história para vocês, tá? Depois nós temos, então, a seção de internet, que daí, provavelmente, a maioria de vocês já saibam usar essas coisas aqui. Mas, no entanto, a gente vai ver isso daqui, porque é importante. Tem coisas que não estão no currículo de vocês, tá? O que é uma pena, que não está, mas não quer dizer que eu não vou dar, tá? Porque é importante vocês saberem, porque vocês precisarão dos saberes de agora lá em Informática 2, então não está casando uma coisa com a outra. Quem organizou esse currículo aqui não fez esse link, tá? Então eu estou fazendo essa correção, e aí quando for possível, em reunião de coordenadoria, a gente faz o ajuste do currículo de vocês, tá? É que é uma burocracia desgraçada isso aí, para mudar o currículo de vocês, tá? Então é mais fácil eu dar e não ter que mexer, do que tentar mexer e esperar, tá? Então vocês têm navegadores, e aí vocês têm as preferências de vocês, e vocês vão continuar usando. Vocês têm os buscadores, são sites de busca. E aqui, não pensem que é só eu mostrar que tem o Bing e que tem o Google, tá? Para vocês pesquisarem. Não. Lá no final da apresentação, tem critérios de busca, tá? Tem filtros que a gente pode usar, coringas que a gente pode usar no refinamento da pesquisa, e a gente vai, então, reduzindo as possibilidades de entrar lixo na nossa pesquisa. Então, eu posso ir direto, ó, eu quero isso, eu não quero nada parecido com isso, eu quero isso. Então, lá eu mostro os coringas que a gente tem para usar na hora de entrar com as informações para pesquisar, tá? Gerenciador de download, eu estou colocando aqui porque está lá, então tem que constar, mas não tem necessidade mais de usar gerenciador, porque antigamente a internet era discada, então era tudo demorado, e aí era importante eu gerenciar o download do arquivo, se baixava música, se baixava programa, se baixava filme, hoje faz isso, você tens uma internet de banda larga e de alta velocidade, faz no piscar de olhos, né? Ou estalar de dedos. Então, eu só estou colocando aqui, vocês têm o próprio gerenciador dos programas, aqui dos navegadores, para fazer esse gerenciamento, tá? E de todos eles, do Chrome, do Firefox e do Edge, o do Edge, que é da Microsoft, é o que tem mais recursos, gerenciador de download, tá? Então, isso tudo está lá no slides. Os comunicadores, é mais fácil vocês me ensinarem do que eu ensinar para vocês, né? Vocês usam o WhatsApp de olho fechado, né? Hangout, seja o que for aí, então, mais para constar tá lá, tá bem? E depois tem os serviços de e-mails, que talvez seja algo novo para vocês, porque vocês têm a conta de vocês, mas talvez vocês não usem o recurso de listas, de gerenciar os contatos, de criar grupos de contatos, então isso tudo está aqui nesse conjunto de slides que eu chamei de serviços de e-mail, tá? Não está aqui o serviço de nuvens, tá? Mas a gente vai fazer uso desse serviço, então eu vou, nas aulas isso vai estar incorporado, então eu não fiz os slides, mas eu vou incorporar isso nas minhas aulas, que é o serviço das nuvens, que é o Google Drive e é o OneDrive da Microsoft, o Google Drive do Gmail e o OneDrive da Microsoft, tá? Então, vocês têm aqui para abrir uma conta, inclusive. Então, se vocês têm a conta lá no Outlook, vocês podem criar uma outra conta associada a essa conta, coisa que eu não tenho a possibilidade de fazer aqui no Gmail. No Gmail eu tenho que criar uma conta mesmo, do zero. Lá no Outlook eu não preciso criar do zero. Se eu já tenho uma conta, eu associo apelidos a essa conta, que chamam-se aliases. Então, eu tenho uma conta, eu tenho vários aliases. Eu posso usar um endereço de e-mail, por exemplo, temporário. Fiz uso daquele e-mail, não quero mais, eu excluo aquele aliás. Ele simplesmente some, mas a tua conta continua. Então, tu tem a conta lá, por exemplo, daniel.fisu e daniel.lacerda. A Lacerda é provisória, a IFSU é a quente.
é a origem, onde tem todos os meus dados. E a ponto Lacerda, ela é temporária, é o aliás. Então, o que que acontece? Fiz uso dessa conta, beleza, não quero mais, eu vou lá e excluo esse aliás. A minha conta Daniel.fisu continua do mesmo jeito, tá? E tanto uma quanto outra, eu posso fazer o login lá no Outlook, tanto pelo Daniel.fisu quanto pelo Daniel.lacerda. Porque quando eu criar o aliás Daniel.lacerda, ele não vai me perguntar nada, só o nome do meu aliás. Senha mesma, meus dados são os mesmos, tudo igual, tá? Eu não tenho como fazer isso no Gmail. O Gmail não tem esse recurso de criar um aliás. Se eu quero uma conta, eu tenho que criar uma outra conta mesmo, tá? Então, gerenciar as mensagens de vocês, organizar as mensagens, criar filtros para as mensagens, tá? Vocês recebem e-mail de tudo quanto é jeito aí, vocês podem criar filtro. Então, todo e-mail que vier desse remetente vai para essa pasta. Então, eu mostro lá para vocês como vocês criarem o filtro, como criarem os marcadores e como fazer com que esses e-mails eles tenham marcadores para filtrar as mensagens de vocês. E vocês podem também querer que determinado e-mail vocês deem olho, ele simplesmente vai lá e já exclui da conta esse e-mail recebido indesejado, tá? Então, essa é a parte de internet que vocês têm para ver. Depois, entra o PowerPoint. Tá? Então, vocês têm toda aqui a seção de PowerPoint aqui para vocês trabalharem, tá bem? Então, o que eu vou fazer nas aulas, gente? Eu não vou entrar aqui e apresentar o slide. Eu vou fazer uso do conteúdo do slide. O que é e para que serve está no slide. Nas minhas aulas, o que nós vamos fazer com isso? Então, eu vou fazer uso desse recurso, eu vou dar exemplos, eu vou praticar aquele saber lá, tá? Então, vocês precisam ler os slides antes das minhas aulas. Tá? Vocês precisam encontrar um horário para vocês lerem os slides, para saberem o que vai ser dado em sala de aula, tá? Então, aqui tá, sempre vai ter um arquivo em PPS, que é o de apresentação, que ele não necessita do PowerPoint, ele já entra na apresentação, independentemente de vocês terem ou não o PowerPoint, e tem o mesmo arquivo no formato PDF. Não são dois arquivos, é o mesmo arquivo. O que muda é o formato, é que aqui vai abrir na apresentação direto, e aqui vai abrir o Acrobat, né, ou qualquer outro. Se vocês têm o navegador de vocês programado para abrir o PDF, também vai abrir numa guia do navegador o PDF, tá? Então, facilita, dependendo de onde eu estou, por exemplo, se eu estou no celular, facilita abrir um PDF. Nem todos vão conseguir pegar o de apresentação, porque pode mudar o quê? A aparência dos meus slides. Eu defino uma fonte e aparece outra para vocês. Eu defino um tamanho e aparece outro para vocês. Então, eu já faço PDF, que é para justamente isso não acontecer, para vocês terem, na real, como é que ele foi planejado, tá? Então, aqui tem seções, ó, tópicos, que estão incorporados em outros slides, tá? Eu não criei um específico, não tem necessidade de eu criar um específico. Por exemplo, selecionar slide. É clicar no slide. Vou fazer o que de slide com isso daí? É só clicar nele, pronto, não tem mais nada para fazer. Escolher o layout também, é só clicar lá no botão layout, lá escolher o layout. Não vou criar um slide para isso. Mas essas coisas todas estão incorporadas para criar o tema, modificar o tema, tá? Então, não tem algo específico, ele está incorporado. E quando isso acontece, então, eu faço essa observação. E segue os demais, tá? Então, depois do PowerPoint, a gente vai entrar no Word. E aí, o Word, eu tenho ainda um tópico que eu não tenho lá no subsequente, que não tinha. Marcadores de numeração, não tem lá no subsequente, não tem inserir imagens, não tem colunas, não tem tabelas, não tem cabeçalho, e não tem também ortografia e gramática. Então, desses que faltavam, tem ainda ortografia e gramática que ainda tem que fazer, tá? Provavelmente eu faço isso hoje, e aí vocês também têm todo o material completo. E aí eu vou pedir uma atenção especial para o hoje, tá? Porque a avaliação de vocês, ela consiste, eu já chego lá, depois é Excel, tá? Tem todo o material aqui também. Tá faltando só aqui, abrir e salvar aqui.
imprimir planilha, tá? Mas tem aqui as atividades, que é o que vocês precisam. Ó, não está aparecendo aqui a atividade, tá? Porque ela está oculta. Eu só vou liberar a atividade no domingo, tá? Então, domingo eu libero aqui para mostrar para vocês. Então, para vocês verem o que é, mas ela só vai liberar para vocês enviarem na madrugada de domingo para segunda. Então, ó, vai abrir a 0 hora de segunda e vai encerrar às 23h59 da quarta-feira, tá? Então, ele está oculto aqui. No domingo eu vou tornar isso visível, tá? Antes eu deixava tudo aqui aberto. Aí o que acontecia? Eu fazia alguns ajustes nas atividades, em função das aulas e das dúvidas de vocês, e das necessidades que vocês tinham, vocês alunos, né? Não especificamente vocês, mas de outras turmas. E aí quem já tinha pego a atividade, já tinha feito, já não era mais a que estava valendo. Aí tinha que fazer tudo de novo. Então, para que isso não aconteça, eu só vou liberar, então, no domingo, tá? Sábado, domingo, por aí, de repente, na sexta-feira eu libero. Não tem um dia marcado. Professor, A gente vai ver. Oi. como é que a gente vai fazer essas atividades? Tipo, quem não tem o pacote vai ter que usar o Excel, o Word, essas coisas? Pode fazer online. Ai, mas online é tão ruim. Tá, mas então tá bom. Olha aqui, ó. Deixa eu ver primeiro quem é que está falando. É a Lívia. Cadê a Lívia? Está aqui a Lívia. Lívia, é o seguinte. Se vocês observarem aqui, ó, na seção Word, na seção mídias, aqui, eu coloquei à disposição de vocês as aulas que eu estou gravando, essa que eu estou fazendo hoje, elas vão ser colocadas aqui, tá? Aulas gravadas de informática, as de internet aqui, as de PowerPoint aqui, de hoje aqui. E aqui eu tenho, ó, os vídeos disponíveis do canal. Tá? Então, tem um canal no YouTube que eu criei especificamente para minhas aulas. Então, tem aqui as aulas de internet, ó, e explicitando o que é visto no vídeo, que eu dei para as outras turmas, que está valendo também. O conceito é o mesmo, o recurso é o mesmo, então também está valendo. Tá? Então, vocês podem ver o que foi visto nas aulas das outras turmas. Tanto de internet, de PowerPoint e de Word, tá? E aí eu tenho, ó, Excel, e aí eu tenho os tutoriais. E lá nos tutoriais, Lívia, nas outras turmas, também teve gente que não tinha o pacote do Office instalado. Ou eles usavam a versão online da Microsoft, ou eles usavam a versão online do Gmail, que é o Google Docs, é o do Google Planilhas e Google Apresentação, pode ser também, ou eles usavam o Writer, que é o editor de texto do LibreOffice, tá? Então, tem até como instalar o LibreOffice aqui, ó. Então, não quer comprar, não tem que comprar, também não tem que comprar. A instituição, ela criou um pacote da Microsoft para vocês, estudantes. Então, se vocês fizerem o login no Office 365 com a conta institucional, vocês terão acesso ao Office 365, mas ele é todo online. Tá? Qual é a diferença desse pacote que a instituição assinou? É que no online, sem ter o pacote, você só tem Word, Excel, PowerPoint e algumas outras coisas lá. No pacote que a instituição tem o Team, tem outras coisas lá, agenda e não sei mais o que lá, tá? Então, é um pacote mais completo. Se eu não estou enganado, tem também um OneDrive de 1 GB, 1 GB não, 1 tera, tá? Então, tem coisas a mais lá para vocês, tá? Então, vocês podem usar. Alguns recursos, Lívia, vocês não vão conseguir fazer no modo online. Por exemplo, criar um estilo no Word, não vão conseguir fazer isso. No Excel, criar uma lista, também não vão conseguir fazer. Dar nome à lista. Hoje, vocês não vão fazer isso em Informática 1, quando a gente chegar lá em Excel. Mas em Informática 2, eu só trabalho com isso. Eu só trabalho com nomeando listas, nomeando células, nomeando os intervalos, nomeando tabelas.
tá? Então, e eu não consigo fazer isso online, não tem como. Se eu pegar um arquivo que tem esse recurso, o online vai conseguir ler. Eles vão aparecer todas as listas lá, todos os nomes, todos os intervalos determinados. Eles vão aparecer, mas eu não vou conseguir renomear, eu não vou conseguir excluir, eu não vou conseguir nem tampouco criar uma nova lista. Mas eu vou poder fazer uso delas, tá? Vocês têm a prova de Word, que é onde eu queria chegar nas avaliações, que tem lá as atividades. Então, vocês terão atividade de PowerPoint, atividade de Word e atividade de Excel. O conjunto dessas atividades, dessas 3 atividades, elas vão somar 100 pontos. Tá? Eu vou habilitar aqui para vocês enxergarem, tá? Retornar ao papel normal. Aqui. Olha lá, elas estão lá, tá bem? Então, tá aqui, ó, oculto para estudante. Mas se eu clicar aqui, ó, eu vou abrir. Então, criar uma apresentação. Eu tenho slide de dicas para como criar uma apresentação. Eu tenho um vídeo que mostra como criar uma apresentação, tá? Ou seja, como que eu parto para a criação de uma apresentação. Isso a gente vai trabalhar em aula. Então, é essencial vocês assistirem a primeira aula de apresentação, porque a apresentação que vocês vão fazer vão ter que ter aqueles critérios que vão ser estabelecidos, tá? Então, vocês têm 2 de PowerPoint, vocês têm 3 de Word e 3 de Excel, tá? Eu não estou lembrado agora que é 10, 10, 20, 10, 20, 10, 10, 10. No total dá 100. Então, a nota de vocês da primeira etapa é a soma dessas atividades. Tá? No final da APNP, lá no dia 6 de dezembro, nós teremos a avaliação, a prova, que é exclusivamente de Word. Tá bem? Então, quem não tem o pacote do Office instalado, vai ter que usar o online. Tá? Tem na prova criar o estilo. Quem tem ele instalado vai conseguir criar o estilo e aplicar. Quem tem online não tem estilo, mas vai ter que aplicar no texto a formatação do estilo. Tá? Então, eu vou considerar como feito o exercício no modo online e vocês aplicando no estilo, tá? Porque é importante vocês aprenderem estilos. Quando a gente começar a trabalhar com Word, vocês verão que eu não faço uma formatação que sequer diretamente no meu texto. Eu simplesmente vou lá no estilo, se ele existe, eu modifico a formatação dele, se ele não existe, eu vou lá e crio a formatação que eu preciso. Como a gente vai fazer o Word todo voltado para a aplicação da ABNT, para apresentação de trabalhos acadêmicos, para vocês fazerem relatórios, conclusão de curso, seja o que for, os professores vão pedir para vocês, ó, dentro da norma. Então, vocês têm lá no ambiente a área de normas, tá? Que elas estão lá nas referências. Aqui estão elas. Se vocês correrem por aqui, ó, vocês têm aqui as normas da BNT. E essa aqui é a principal delas, porque essa aqui diz como que um trabalho acadêmico tem que ser apresentado. Fala da fonte, da página, das margens. Então, todos os meus exercícios são baseados nesses valores aqui. Então, minha sugestão, quando a gente chegar lá em Word, tá? Que vocês leiam pelo menos essa primeira norma aqui. E vocês vão ver lá que na introdução, é assim, essa norma, ela tem como referência essa e essa. Uma para sumário, outra para numeração e por aí vai, tá? Que estão todas elas aqui, ó. Numeração progressiva, para fazer o sumário, para fazer o resumo, para fazer um índice, que é diferente de sumário, para fazer citação de trabalhos e para criar tabelas, tá? Então, tem todas as normas aqui disponíveis da BNT para vocês fazerem trabalhos acadêmicos rigorosamente dentro da norma, tá? E outra parte importante aqui das referências são os tutoriais, que é o suporte online, tá? Então, suporte do Word, do Excel, do PowerPoint. E vocês têm treinamento, como usar esses
esses aplicativos aqui. Tem para o Word, para o Excel, para o PowerPoint, tá? E aí tem o do Office, que daí é do pacote todo, tá? Aí tem, ó, o Outlook, inclusive, o OneDrive, ó, o SharePoint, que isso não tem no 365, isso só tem no 365, não tem no normal. O Teams, só tem no pacote, não tem no normal, tá? Mas eu não uso nada disso, eu só uso o Word, Excel, PowerPoint mesmo. O OneDrive eu usava lá no presencial, e agora, como tem aqui, tudo é Google, então a gente está usando o Google Drive, tá? Eu não coloco lá nas nuvens, para vocês acessarem, tudo é aqui no ambiente, tá? Tudo é aqui nessas sessões que vocês têm à disposição de vocês. Não coloco nada lá para compartilhado, tá tudo aqui que precisa. Como é que vocês fazem para enviar as atividades? Bom, vocês já devem saber como faz isso, né? Vocês vão ter que entrar na atividade, por exemplo, aqui de PowerPoint, e aí vai ter a descrição do que eu quero, tá? Então, tá aqui, ó, criar apresentação, estou dando orientação, estou dando o valor da atividade, estou dando o objetivo da atividade, por que vocês estão fazendo isso? E estou dando as tarefas que vocês têm que executarem nessa atividade. E quanto que cada um desses pontos vale na atividade. Então, aqui, ó, o somatório é 10. Então, vale meio ponto isso, 8 pontos isso, meio ponto isso. E, ó, cada um deles tem o seu valor definido, tá? E aí eu coloco o apoio teórico. O que vocês precisam de referência teórica para vocês executarem essa atividade? Tá aqui. Então, eu vejo que já tem um link aqui, ó. Se vocês não lembram o que é, se clicar aqui, vai abrir de novo a apresentação, tá? E quando tem um arquivo para vocês baixarem, esse arquivo vai aparecer aqui, ele vai estar referenciado aqui. Então, deixa eu pegar uma apresentação, uma atividade que tem. Eu acho que é de hoje, né? Professor, uma dúvida. Tem algum fórum nesse novo Moodle para a gente postar alguma pergunta, alguma dúvida? WhatsApp. Só o WhatsApp, tá bem. Ó, quando tem um arquivo para vocês baixarem, o arquivo vai aparecer aqui, tá? Quem foi que falou mesmo? Quem é que fez a pergunta, por favor? Eu, Érica. Érica, tem aqui o fórum, tá? Que eu vou ser bem sério contigo. Eu tenho horror desse negócio aqui. Por quê? Porque eu só enxergo isso quando eu entro no Moodle. Então, às vezes, vocês têm algo para me perguntarem e eu não estou em casa. E eu não sei o que vocês postaram lá. Eu só vou saber, sei lá, quanto tempo depois, quando chegar em casa e quando eu abrir o Moodle, que daí eu vou ver que tem mensagem lá no fórum. Tá? Eu perguntei mais porque tem alguns professores que se incomodam um pouco, porque o WhatsApp é número pessoal e tudo mais, né? Aí eu perguntei. Mas... É de cada um, tá, Érica? Sim. Eu tenho certeza que o que tu está dizendo é a verdade primeira. Tem gente que dá horário, fora daquele horário, nem olha, tá? Não é o meu caso, tá? Vocês têm a liberdade, eu dou essa liberdade para vocês perguntarem quando quiserem, a hora que quiserem, o dia que quiserem, tá? Então, se eu não responder em seguida, é porque ou eu não estou com o celular perto, ou eu estou fazendo alguma coisa que o celular está longe, eu não estou conseguindo ver. Mas tão logo eu veja que tem mensagem de vocês, eu atendo vocês, tá? Então, quando vocês me mandam pelo WhatsApp, se eu estou na rua, chega a mensagem. Se é coisa simples, eu já respondo na hora. Se eu deixar pelo fórum, eu vou ter que vir no fórum, porque daí ele só vai mandar a mensagem por e-mail. E eu vou ver lá a pergunta no e-mail de vocês, mas eu não vou conseguir responder. Tá? E fica ruim acessar o Moodle pelo celular. Tá? Eu consigo ver o conteúdo, mas eu interagir no Moodle pelo celular, aí é dor de cabeça. Tá? Pelo WhatsApp é mais simples mesmo. Tá bem, obrigada. Tá? Então, vamos deixar o WhatsApp como nossa ferramenta de comunicação, tá? Semestre passado, tinha uma aluna que não tinha celular, e aí ela não recebia as mensagens que eu mandava pelo WhatsApp, eu não recebia as mensagens que ela não tinha no celular, não tinha como entrar em contato com ela. Como é que ela conversava comigo? Pelas mensagens aqui do Moodle, era um horror. E eu seguido tinha que estar entrando para saber se tinha mensagem dela. E na maioria das vezes não tinha, mas igual eu tinha que entrar porque ela precisava, tá?
Então, deixa o WhatsApp que daí vocês mandam, eu já recebo na hora. E, gente, assim, ó, o WhatsApp, se é uma pergunta que vocês querem fazer, que vocês entendem, que o grupo todo vai se interessar por aquilo, manda no grupo. Se não, manda no privado mesmo, tá? Sem problema. Ah, onde é que tá a coisa? Manda no privado, tá? No pessoal abre lá o meu usuário lá e manda sem problema, tá? Recebo das duas formas sem problema algum. Geralmente eu vou me deitar meia-noite, meia hora, uma hora por aí, então até essa hora pode mandar, se eu estou acordado eu respondo. Ok? Pessoal, até aqui alguma dúvida sobre o ambiente? Não, professor, tudo certo. Alguém está tendo dificuldade de acessar o ambiente, de ver o material e tudo mais? Professor, eu acho que tu falou, né, no início da aula sobre, mas não era sobre acessar conteúdo que eu tô com dificuldade. É que tem 3 horários diferentes, em 3 lugares tem 3 horários. Tipo, naquele primeiro horário que saiu sobre a aula de quarta-feira, tem um horário, aí no Moodle tá outro, e no Swap tá outro. Que horário que começa a aula na quarta? Olha, o horário que tem para mim é às 16 horas. Tá, então tá. Vamos tirar a dúvida aqui. Cadê o swap? Naquele que saiu, tipo, de todo o curso, dizia que era às 13h30. No Moodle tá às 4 mesmo. E no Swap É, porque no tá mudo às quem 3. define sou eu, né? Uhum. Deixa eu ver aqui, já vamos olhar. Turnos e diários. Meus diários. Aqui está o de vocês. E locais e horários da aula. Então, tá às 3 horas para mim. Aham. E aqui no outro também aparece às 3. A de quarta, olha ali. 3 horas e acaba 3h45. E vocês não têm o horário às três horas com outra disciplina? Tem, a gente tem. Por isso é que eu tô te perguntando. Tem. Peraí que eu vou ver. Tem das 2h15 até as 13h15. Das 2h15 às 13h15 tem horário. Aham. E das 13h15 até as 16 horas não tem nada. Não, não tem nada. Que Portanto, que, seria tipo, a no minha. primeiro horário, a tua aula começava às 13h30. Começava às 13h30 na quarta e terminava às 4h30. A gente pode mudar. Mas pode ser aquele das 4 também, não, É não tem porque problema, era só para isso aqui saber é mesmo novo se é. também, porque aparecia para mim aqui, ó, 16 a 16h45. Não Uhum. estava 15h45, isso aqui foi trocado. Se bem que eu olhei semana passada, né? Então, eles fizeram alteração. Por mim, eu posso começar mais cedo, Por na mim é indiferente, quarta-feira. professor. Só não dá para ser esse aí porque a gente tem aula, né? Até Mas às, fora às isso. 15h15 vocês têm aula. Isso, até às 13h15. Ah, então a gente pode começar 15 minutos antes e terminar 15 depois. Tá, então fica 13h30 até 4h30. Vocês querem às 13h30 até às 4h30 ou às 15 para as 4 até às 15 para 5? Tanto faz para mim, é uma hora igual. Pois é, para nós também. Quer dizer, para mim. Não dá para seguir as 4 como já era? Pode, também pode. Porque lá no Moodle tá as 4 e é mais fácil, gente. É que no mudo quem botou fui eu, né? Eu que estabeleci o horário lá. Porque tinha lá, a primeira consulta que eu fiz dos meus horários era 16 às 16h45. E agora aqui estão me mostrando que é das 3 às 15 para as 4. Gente, por mim é diferente. Vocês é que definem. Querem deixar das 4 às 5, pode ser também, tá? Então tá, professor. Então deixa as 4 mesmo que tá lá no Moodle. Tá, combinado então. Então nós ficamos na segunda, nesse horário, das 2 às 3, na quarta, das 4 às 5, e na terça-feira, das 7 às 8, horário de atendimento. Fechou? Isso aí. Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida?
Essa semana, ó, vocês não têm atividade nenhuma para entregar, ó. É informática e internet, hoje, internet, quarta-feira, na próxima semana. Quarta-feira eu vou tirar, nós vamos ver aqui, internet, nuvens, acessar dados, compartilhar informações, carregar, configurar o computador de vocês para fazer sincronismo com as nuvens. Então, é o que a gente vai fazer quarta-feira, tá? Na outra semana, a gente vai concluir essa parte de internet. Então, aquilo que ficar faltando de tempo na quarta-feira, eu vejo na outra semana, tá? E aí, o assunto internet encerrou. E aí entra, então, o de apresentação, que seriam, ó, só 2 semanas de apresentação. Vocês têm 2 semanas, mas vocês têm um material extenso lá para olharem, tá? Então, num das atividades do PowerPoint é vocês criarem a apresentação. A outra atividade é vocês criarem um modelo de apresentação, tá? Então, criar a apresentação, começar a apresentação, vocês vão enxergar isso lá nos slides. O que eu vou mostrar para vocês em aula? É como, antes de chegar na apresentação, como é que eu organizo aquilo que eu vou apresentar. Que é o mais importante, como é que eu vou organizar o assunto que eu vou abordar na apresentação. Porque a maioria, gente, e eu não estou falando só de aluno, estou falando de professor também, não sabe usar o PowerPoint. Não o recurso de inserir um slide, botar uma cor no tema, não é isso. É organizar os temas de forma correta dentro da apresentação. É um frege, vai e volta, vai e volta, vai e volta, e não tem uma sequência lógica de apresentação. Então, eu vou compartilhar com vocês uma forma de organizar os assuntos que vocês vão abordar através de um mapa mental, tá? Que é uma maneira da gente colocar as ideias, depois eu organizo essas ideias, e aí quando eu estou organizando as ideias, já estou colocando praticamente a sequência de slides que eu tenho que criar, tá? Então, isso tudo eu vou ver na prática com vocês. Então, eu vou dar o máximo possível. Oi. Eu não sei como usar o PowerPoint, estou bem curiosa também, já tentei aprender sozinha, eu me enrolo toda. Eu sou totalmente jegue para questão de programas assim. Olha, Érica, eu fico contente por ter me dito isso, tá? Porque a maioria me diz que já sabe usar, e quando eu vou ver, não sabe usar. Eu não faço ideia. Olha, eu não vou dar show para vocês de PowerPoint, tá? Não é fazer show. Tem gente que faz assim, parece um filme no próprio PowerPoint, tá? Mas a gente não está aqui para fazer show, para apresentar um produto, fazer uma venda, apresentar para o presidente da empresa, não. A gente está aqui para criar uma apresentação para trabalhar acadêmico. É para vocês apresentarem um trabalho para o professor de vocês. E aí o professor de vocês não quer, por exemplo, que vocês deem um show. Eles querem, primeiro, que vocês saibam e tenham domínio sobre o conteúdo. E que vocês apresentem para ele, mostrem para ele, através da apresentação, que vocês sabem, que vocês têm o domínio do conteúdo, tá? Então, vocês vão ver que um slide tem que ser lido em 5 segundos. Se eu levar mais de 5 segundos para ler um slide, ele está mal criado, ele tem coisa demais. Sobre o assunto. O slide só vai dizer o que vocês precisam falar, e não o que vocês vão falar, tá? Então, e a maioria faz o quê? Coloca no slide tudo aquilo que tem que falar. E aí fica aquele slide desse tamanho, carregado de texto com a letrinha desse tamanho que ninguém consegue ler, tá? Então, slide não é para ser lido, slide é para ser situado, quem está ouvindo, daquilo que o apresentador está falando, tá? Então, tem coisas bem legais para a gente fazer em PowerPoint, tá bom? Então, o mesmo vai ser para o Excel. A maioria de vocês não usa Excel. Eu também não usava Excel. Eu nunca precisei usar o Excel. Quando é que eu fui usar o Excel? Quando eu comecei a dar aula na instituição, lá em 99. Aí eu sabia usar o Excel, mas eu não tinha motivo para usar o Excel. Hoje, o aplicativo que eu mais uso é o Excel.
para fazer uma série de coisas. Eu faço usando Excel. Tá? E semestre que vem, eu espero que todos avancem nessa APNP de Informática 1 para a Informática 2, onde a gente vai trabalhar rigorosamente só Excel. Tá? E aí vocês também, eu espero que vocês tomem gosto por Excel. Tá? Eu vou mostrar para vocês as possibilidades de uso de Excel. Como bacana é vocês usarem isso. E a gente já vai ver uma parte prática do Excel agora, que vocês têm lá uma atividade que ela não tem pontuação, mas ela é necessária. Que é essa daqui, ó. Atividade de internet. Então, aqui tem os tutoriais para vocês verem como fazer o que eu estou pedindo, tá? E aqui, ó, tá a descrição do que é para fazer, tá? Vejam que não tem que enviar, não tem que fazer nada. Você só tem que terem... É uma nota fiscal de compra. Tem uma toda amassada aqui. Tá? Eu acabei de rasgar também. Então, isso aqui é uma nota fiscal. Nós vamos pegar esses dados aqui na internet. Tá? Então, eu vou conseguir controlar as minhas despesas, tá? Então, um dos pontos fortes do Excel é gerenciar dado numérico. Então, vocês vão pegar a nota, vai estar lá o código do produto, a descrição do produto, a quantidade, a unidade, se é quilo, se é unidade, se é pacote, se é litro, seja o que for, e o valor unitário. Então, a nota já vai ter o valor total, que é a quantidade vezes o valor unitário. Mas nós vamos aprender a fazer essa conta, a inserir uma forma para ele calcular o produto da quantidade com o valor unitário. O que é o produto? Multiplicar uma coisa pela outra. E aí eu vou conseguir, baseado nessas informações, saber quanto que esse produto, quanto que ele pesa no total da minha nota. Então, eu gastei 100. Esse produto custou 15. Então, ele pesa 15% no valor total da minha nota. Então, como é que eu vou enxergar isso? Eu enxergo isso no Excel, inserindo uma forma para ele achar isso daí. Então, se vocês não sabem usar a regra de 3, ou se esqueceram a regra de 3, retome de novo esse conhecimento, tá? Como que eu faço uso da regra de 3? Tipo assim, se 15 vale 100%, 5 vale quanto? Então, é a regra de 3, cruza. No final vai dar 33,33, que é periódico, né? Eu estou pegando 15 e estou usando 5. 15 por 3 dá 5. Então, estou dividindo em 3 quem? O 100. Então, o 100 dividido por 3 dá 33,33 alguma coisa. Então, como é que eu sei isso? Estou fazendo conta de cabeça? Não, isso a quilometragem ensina a gente, tá? Então, mas vocês precisam saber aplicar esta regra, porque daí vocês vão ver lá no Excel como que eu jogo uma fórmula matemática no Excel. Porque na fórmula matemática vocês têm o numerador, o divisor e o denominador. Eu não tenho isso no Excel, é tudo uma linha só. Então, eu escrevo exatamente como eu leio, tá? Então, tem um slide que fala justamente como fazer isso, tá? E nas aulas eu também mostro como transformar uma fórmula matemática em uma fórmula computacional, tá? Que a gente chama de comando linear, fica tudo numa linha. Então, conforme a gente lê a fórmula, a gente vai escrever, tá? Mas isso quando eu chegar lá no Excel, tá bem? Eu acho que por hoje era isso que eu tinha que ver com vocês, tá? Então, eu peço que vocês façam inicialmente a leitura, tá? De como está organizado aqui a PNP. Muitas coisas eu já falei, mas aqui está de forma detalhada. E depois, então, vocês passem reto aqui, não precisa... eu não vou cobrar de vocês, mas também não perco muito tempo com isso daqui. Mas aqui na internet, sim, vejam o que tem aqui. Tem coisas novas, certamente, porque sempre tem gente que algum detalhe ou outro não sabe, ou seja, desconhece o recurso. Então, está aqui no... E é o que a gente vai trabalhar essa semana e a próxima, tá? E aí, na terceira semana, então, a gente já entra em PowerPoint. Ok? Dúvidas? Nenhuma?
primeiro passo que eu vou fazer é interromper. Não, professor, tudo certo. Nenhuma Então, dúvida. vamos interromper a gravação. E daí o arquivo também não fica tão grande lá para vocês. Ah, faltou eu mostrar aqui para vocês. Vocês têm lá na mídias, não, interação? Não, mídias. Vocês têm lá no mídias, lá, na seção mídias, vocês têm lá o canal do YouTube que eu criei. Então, vocês têm todos esses vídeos aqui à disposição, tá? Tem um monte aqui, gente. São 94, é isso? Então, tem de internet, tem de Word, tem de Excel, tem do semestre que vem, tá? E daí vocês vão identificar assim, ó. Tem Informática 2, aí todos eles são do Excel, tá? Aí vocês têm, porque foi a minha última turma, foi a do integrado, foi a sexta, tá? Aí vocês têm, ó, PowerPoint, ó. O PowerPoint é da Informática 1, Informática 1. Então, tem aqui o do PowerPoint. Então, se vocês olharem esses vídeos aqui, ó, muitas coisas que eu vou produzir em aula já estão aqui. Então, é um complemento legal. Então, para quem quer aprender a usar o PowerPoint, é leitura obrigatória. Quem nunca viu o PowerPoint, é leitura obrigatória, tá? Porque eu abordo vários tópicos aqui no PowerPoint. Então, vejam que eu botei aqui uma imagem para identificar o conteúdo do vídeo, tá? Então, vocês vejam que tem... Ah, eu não estou mais compartilhando a minha tela com vocês. Estou? Sim, ainda tá. Ah, eu achei que eu não estava mais. Agora me deu branco. Então, aqui tem o logo do PowerPoint, significa de PowerPoint, tá? Aqui, ó, o logo do Excel. E o do Word, ó, aqui é de internet, tá? Que a gente vai trabalhar essa semana e na próxima. E depois tem a do Word, tá? Que estão lá no final. Passei demais. Aqui, ó, do Word aqui. Aí tem o ícone do Word, ó, também de informática. Aqui tá, não tá informática 1, tá informática, tá? Que é a mesma informática 1, tá bem? E aí tem o do Writer aqui, ó. Que daí não é do Word, é do Writer, para quem quiser instalar. Então tem como formatar parágrafo, tem como configurar a página e por aí vai, tá? Tem até como baixar e instalar aqui o Writer, tá? É isso, gente. Então, se vocês se inscreverem no canal, toda vez que eu publicar um vídeo, vocês receberão notificação. Se não quiserem se inscrever também, não é obrigatório, tá? Não se inscreve. Eu sempre mando para o WhatsApp, ó, vídeo da aula de hoje ou de tal dia publicado no YouTube, para vocês então acessarem, para aqueles que não conseguiram ver. Vocês não são obrigados a assistir as minhas aulas, tá? Vocês não levam falta. Não tem falta para mim, tá? Porque eu entendo que vocês se podem assistir a aula muito bem, se não pode, assiste quando pode, porque os vídeos são todos gravados, então está à disposição de vocês, tá? Então, eu não dou falta, não gerencio falta, nada disso, tá? Porque eu entendo que a responsabilidade é de vocês, o comprometimento é de vocês, o interesse é de vocês. Eu faço a minha parte e fico torcendo para que vocês façam a de vocês, tá? Então, não se preocupe se... Ah, professor, eu não posso assistir a aula. Não tem problema, a aula está sendo gravada. Quando tu puderes, então, tu vai lá assistir a aula. Teve alguma dúvida? Manda mensagem, me pergunta. Ah, não entendi isso. Vou lá e atendo, vou lá e explico, como se nada tivesse acontecido, tá? Fiquem à vontade para virem às aulas e assistirem quando quiserem, tá? Mas eu espero que vocês venham à aula, tá? Alguns vídeos eu mostro como executar a atividade, tanto de PowerPoint, de Word, de Excel. Então, se vocês olharem lá os vídeos pelo enunciado, vocês vão ver que tem atividade que eu estou resolvendo. Então, gente, eu não estou preocupado assim que vocês colarem. Se vocês olharem o vídeo
e vocês fazerem a atividade e aprenderem, o objetivo alcançado. Então, eu não estou preocupado se vocês vão colar ou não. Se vocês assistirem e vocês lerem, alguma coisa vocês aprenderam. Então, já está valendo, tá? Então, se vocês querem saber como é que são as minhas atividades, em alguns vídeos vocês vão achar as atividades sendo realizadas, tá? Em algumas aulas, inclusive. Teve aulas lá que eu fiz justamente a execução da atividade, porque daí teve gente que não estava sabendo o que fazer, estava errando, e eu refiz a atividade todinha, e está lá publicado, tá? São 13h05, podemos encerrar, né? Se vocês não têm nenhuma dúvida, não tem pergunta nenhuma a fazer, eu vou interromper a gravação. Já interrompi? Não, agora.